Muito bem, vamos aí para a terceira aula, que nós vamos tratar hoje sobre índices físicos ou propriedades índices, né? Às vezes você vai abrir uma bibliografia, vai encontrar alguma nomenclatura desse tipo, mas o que é esses índices físicos? Nós terminamos a aula passada basicamente nesse aspecto, né? A gente vai falar aí um pouquinho, vou relembrar a origem, informação, estrutura, mas o foco aqui é índices físicos. Na aula passada, isso aqui já é de ciência de vocês, a rocha ela sofre um intemperismo, certo? Que pode ser físico ou químico. Esse intemperismo gera sedimentos e esses sedimentos é justamente o solo. Esse sedimento pode ser transportado pela água, vento, gravidade, que é o coluvial, pode ser outro tipo aí como glacial, para nós não é comum, mas aí em locais que tem geleiras e tal, vocês vão ter esse tipo de transporte. Eles são chamados de solos transportados e quando não há o transporte, isto é, ele fica próximo à rocha mãe, é chamado aí de solo residual. Tá? Isso aqui só estou relembrando novamente. Esse solo, pessoal, essa estrutura, ela é trifásica, tá? Existem outros autores, vou mostrar uma citação de Friedland daqui a pouco, que ele fala de uma quarta fase, que é a membrana contrátil, tá? Mas que para a gente aqui no curso de mecânica dos solos não vai ser interessante a gente tratar, porque é um assunto um pouco mais avançado, né, que envolve aí solos não saturados. Existem escolas, né, que acha essa quarta fase uma besteira, né, assim como outros pensadores, né, da mecânica dos solos que acha condizente. Então, isso aí vai ser um estudo aí futuro aí para vocês. Mas o que nós temos aqui? Nós temos uma fase chamada gasosa. Coloquei o ar aqui, mas pode ser qualquer gás, tá? Isso depende da aplicação. Por exemplo, se você estiver falando sobre um aterro sanitário, você vai ter aí, né, gás dióxido de carbono, né, vai ter gás metano, enfim, devido à decomposição da matéria putrescível, né, dentro do aterro. Então pode ser qualquer gás. Nós temos a água, aqui eu simbolizei como água, mas é o líquido, né? É aquele mesmo exemplo, se um posto de gasolina sofre vazamento, então o líquido ali presente é justamente a gasolina, né, o óleo, enfim, qualquer contaminante no solo, tá bom? E as partículas sólidas, que são os minerais, né? Aquilo que a gente falou da geologia, que provém justamente desse intemperismo, esses sedimentos aqui, é justamente as partículas sólidas, né? Aquele material. Então, esse sistema complexo, né, ligado por água, ar e sólido, é a estrutura do nosso solo. É esse material que nós vamos lidar e é esse material que a mecânica dos solos ela estuda. Tá? É esse material que nós vamos estar falando. O que é interessante de antemão falar um pouquinho para você sobre os índices físicos, né? Vou colocar aqui algumas citações do que né, do que seriam esses índices físicos, mas basicamente o índice físico é como se fosse propriedades dessas fases, né? Ou seja, a relação entre essas fases, como essas fases, que é justamente água, ar e sólidos, elas estão naquele solo naquele dado momento. Okay? Isso é índice físico, isso é propriedade índice. Vou colocar aqui rapidamente, já retorno aqui para essa outra imagem, mas a definição de índices físicos. Índices físicos, eles são valores que tentam representar. Aí por que tentam representar? Já faço um comentário sobre isso. Tentam representar as condições físicas de um solo no estado em que ele se encontra. Primeiro, pessoal, essa palavra aqui, tentam, né? Vou até dar uma riscada nela. Essa aqui, ó, tentam, ela quer dizer que não é algo exato, certo? Assim como a geotecnia de como um todo não é algo exato. Então, esse tentam é porque a gente busca da melhor forma possível, mas existe uma margem de erro ali presente nas considerações. E outra coisa é que esses índices físicos é de um estado, um solo no estado em que ele se encontra. Tá? O que eu quero dizer com isso?
a propriedade de índice, ela varia com o passar do tempo. Se eu determinar os índices físicos, as propriedades físicas do solo, em janeiro ela vai ser uma, em junho ela vai ser outra, né, que é em épocas chuvosas, em final de dezembro já vai ser outra, é claro, isso depende da região onde você está em relação com chuva, ou seja, não é algo constante, ela vai estar mudando devido a alguma coisa. É claro que o comportamento geral, o índice físico, ele vai se permanecer muito semelhante, mas existem outras propriedades que vão ficar em constante variação devido às próprias condições do meio ambiente. Tá? São de fácil determinação, vocês vão perceber isso, que é muito fácil de determinar esses índices físicos em laboratório de geotecnia e pode servir como dados valiosos para identificação e previsão do comportamento mecânico do solo. O que eu gosto de dizer? Se eu vou projetar uma fundação, se eu vou projetar uma contenção, fazer uma análise de estabilidade de talude, a gente tem um ensaio mínimo, que é o SPT, o Standard Penetration Test, ou ensaio de sondagem, né, também conhecido. Esse ensaio é tido pela norma de fundações, tá, como 6122, 2019, como um ensaio preliminar que deve ser feito, é obrigatório. A norma deixa claro isso, ter no mínimo SPT. Eu aqui ainda incluo nessa obrigatoriedade, o SPT, nas minhas palavras, também os índices físicos, as propriedades físicas, né, do solo, índices físicos, propriedades índices, porque eles são fáceis de encontrar e que vai dar muitas informações de previsão e identificação de comportamento. Tá bom? Por isso que eu acho que sempre tentam buscar determinar os índices físicos. Vamos agora aqui para a lousa. E o que eu quero trazer inicialmente aqui para a gente entender algumas coisas importantes aqui. Tá? Quando a gente fala de um solo, da estrutura do solo, isso aqui você já sabe, nós temos basicamente aqui, ó, vou desenhar aqui, não reparem no meu desenho, tá? Desenho péssimo, mas vamos lá. Vou dividir aqui em 3 fases, isso que vocês já estão sabendo. Então nós vamos ter aqui em cima, vou colocar azul, água, aliás, eu vou colocar aqui no meio, né? Água, ar, e vou deixar em roxo sólidos. Ok? Isso aqui vocês já sabem, já estão cientes. E lembrando, ar, água e sólido é um sistema trifásico. Tá? A gente poderia ter uma quarta fase, como alguns pensadores. Tá? Fred, eu vou voltar na citação aquela lá que estava no slide, tá bom para vocês. Mas nós vamos trabalhar aqui nesse curso e que na graduação vocês trabalham com isso, ar, água e sólidos. Tá? Para a gente vai ser suficiente. Porque depois que vocês forem aplicar em algo específico, como por exemplo um contaminante, a percolação de um contaminante, a ideia é a mesma, né? A formulação teórica, a base teórica é a mesma, vocês só vão aplicar alguns parâmetros diferentes, né? E análises diferentes. Nós temos aqui desse lado, nós podemos dizer que nós temos um volume de sólidos. Tá? Sólidos é as partículas do solo, aquele que vem do intemperismo, aqueles sedimentos. É esse sólido que nós estamos falando. Nós temos também, além disso, o volume de água nessa amostra de solo. E também o que nós chamamos aí de volume de ar. Certo? Vou colocar desse lado os volumes. Da mesma forma, nós temos aqui desse lado... Nós temos aqui desse lado uma massa desse sólido, né, uma massa ou peso, como preferir. Nós temos uma massa de água e nós temos uma massa de ar, certo? Do mesmo jeito, então do lado esquerdo nós temos as massas, do lado direito o volume. O que eu quero então enfatizar já a priori é que essa massa de ar, para nós, ela é desprezível. E aí, portanto, eu vou tirar ela desse desenho. Por que é desprezível? Porque a massa, o peso do ar, a massa do ar, tá bom? Ela é insignificante para as condições práticas que nós da engenharia civil, geotecnia, lidamos. Então nós desconsideramos ela porque ela só ia complicar
e a gente está querendo simplificar essa relação que já é complexa, tá bom? Então eu vou tirar aqui, já de antemão, essa massa aí, ok? Além disso, o que nós temos aqui que eu poderia também indicar? Esse volume de água mais volume de ar é chamado de volume de vazios, VV. Ou seja, VV ele é igual ao volume de água mais o volume de ar. E aí vocês podem se perguntar, né? Por que vazios, professor? O volume de água mais volume de ar. Porque se eu tirar a água todinha do solo, ou seja, o solo ficar seco, vai estar só o vazio lá, o ar preenchido por ar, né, obviamente. Então por isso que a gente chama de volume de vazios. É o vazios do solo que podem ser preenchido por totalmente de água, que é quando o solo está saturado, ou seja, o solo está saturado quando esse volume de vazios ele está preenchido totalmente por água, né? Ou seja, não tem ar. Entre outras palavras, a gente poderia já indicar aqui para vocês, ó. Já indicar aqui para vocês, se o volume de vazios é igual ao volume de água, certo? Ele está um solo saturado. Se o volume de vazio for igual ao volume de ar, é porque nós temos um solo seco, tá? Por enquanto, o que é importante aqui para vocês é entender o que é esse volume de vazios, tá bom? Por isso que eu deixei claro o volume de vazio, água, essa relação, tá bom? Se eu pegar isso aqui tudo, nós vamos ter o volume total, certo? Então, meu volume total, ele é igual ao volume de sólidos mais volume de ar, vou colocar água primeiro, mais volume de ar. Ou volume de sólidos mais volume de vazios, visto que volume de água mais volume de ar é igual ao volume de vazios. Daqui do outro lado nós temos essa massa total, que basicamente é, né? Vou colocar aqui, a massa total é massa de sólidos mais a massa de água. Ok, pessoal? Então, isso aqui é a estrutura do nosso solo. E aí nós vamos entrar nos índices, nas propriedades índices desse solo. Tá? Só um detalhe, que talvez vocês vão pesquisar em algumas nomenclaturas, né? E ela varia muito. Às vezes o cara usa peso específico, ou seja, volume e peso dos sólidos, peso da água, peso do ar. Eu estou usando massa. Existe outra bibliografia que chama VW de H, quer dizer, o VW de VH, né, que é o volume de água. Então, mas fica a critério. É importante vocês entenderem o que é isso aqui nessa aula que eu estou mostrando, tá? Mas vocês vão ver uma diversificação aí de nomenclaturas nos livros, que no final das contas é a mesma coisa, né? Só uma questão aí de nomenclatura, ok? Bom, vamos agora, a partir disso, conhecer os índices físicos, na sua essência, né? Por que eu falo na sua essência? De forma a entender os conceitos, tá? De forma a entender esses conceitos de cada um deles. O primeiro, eu gosto particularmente de dividir, uma forma de memorizar, porque é importante vocês saberem todos os índices físicos, né? Uma forma que eu uso para memorizar é dividir os índices físicos em 3 grupos. O primeiro grupo, que só tem um índice físico, vamos chamar aqui o primeiro grupo, ele é chamado grupo das massas. Primeiro grupo que eu vou chamar. Grupo das massas. Aí, professor, por que grupo das massas? Porque ele só vai ter um único índice físico, que é o teor de umidade, tá? Eu vou chamar aqui a nomenclatura que eu vou querer chamar de W. W, ele é igual a massa de água dividido pela massa dos sólidos, tá? A massa do solo, sólidos, né? Das partículas sólidas. Isso aqui, ele varia aí entre 0, né? Esse W aqui varia entre 0 a 1.500%. É dado em porcentagem, tá bom?
Então, isso é o que nós chamamos de teor de umidade, o quanto de água tem naquela amostra. Mas veja, 100% do teor de umidade, um solo tem 100% de teor de umidade, não quer dizer que ele está saturado. Isso é uma coisa importante já de antemão, para vocês entenderem. Existe um outro índice físico que me ajuda a entender se está 100% saturado ou seco, tá? O próximo de estar seco, tá bom? Mas de já é necessário entender que esse W é o teor de umidade e varia aí de 0 a 1.500%, e 1.500% é um teor altíssimo, né? Tá muito alto, solos aí com lençol freático já próximo, né? Que vai ter um teor de umidade muito alto desse formato, tá bom? Esse aqui é o grupo das massas, só tem um. O outro grupo é o grupo dos volumes. Eu acho que vocês entenderam, né? Mas por que é grupo das massas? Porque é massa de água dividido pela massa de sólidos, tá? O outro grupo é chamado grupo dos volumes e nós temos três índices físicos. Que no caso desses índices físicos, nós vamos ter a porosidade, que é esse símbolozinho aqui, ó, porosidade, que ele nada mais é do que o volume de vazios dividido pelo volume total. Vou chamar de volume total não VT, tá bom? Vou chamar só de Vzão. Volume de vazio dividido pelo volume total é chamado de porosidade, certo? Essa porosidade, ela realmente varia aí de 0 a 100%. Tá bom? Vocês já podem prever alguns comportamentos, por exemplo, com porosidade. Os agrônomos gostam muito desse índice, tá? Mas com a porosidade você consegue identificar o quanto de água, né, por exemplo, é necessário para preencher saturar uma determinada amostra de solo, né? O que quer dizer porosidade? É o quanto de vazio tem naquela amostra, né, pessoal? Por isso que é volume de vazio dividido pelo volume total. Então, quantos por cento aquela amostra tem de vazios? Tá? É muito, é pouco? Então, vocês vão ter com esse parâmetro. O segundo índice, que se assemelha muito, é o índice de vazios. Esse, com certeza, talvez vocês já escutaram. Que é o volume de vazio, semelhante a isso aqui em cima, a porosidade. Mas, ao invés do volume total, eu divido pelo volume de sólidos, das partículas sólidas aqui. Ok? E aí vocês podem se perguntar, professor, e qual é a diferença, né? Inclusive, isso aqui não varia de 0 a 100, tá? O índice de vazio, ele só é maior do que 0. Ele só é um número positivo, tem que ser um número positivo. Tá? Mas não tem uma faixa, né? É claro que, a depender do tipo de solo, vocês vão ter vários parâmetros aí publicados na literatura, mas não há uma faixa, tem que variar de 0 a 100%. E ele não é em porcentagem, tá bom? Outra coisa, não é em porcentagem. Tudo bem? Primeira coisa é isso, para a gente entender esses dois conceitos. O que tem de diferente, pessoal, neles dois? E aqui vai uma pergunta-chave para vocês, talvez vocês não sabiam. Por que na prática nós usamos mais o índice de vazios do que a porosidade? Não sei se vocês perceberam, mas se vocês olharem a teoria de adensamento, vai estar índice de vazios. Se eu for calcular recalque de um solo, está envolvido o índice de vazios. Se eu for fazer parâmetro de comportamento de solo em laboratório, tá o índice de vazios. Por que o índice de vazios e não a porosidade? E aqui vai a grande chave da questão. Vou colocar até de vermelho aqui. Porque esse cara aqui, certo? Ele é constante. Ele não muda. E isso aqui eu vou voltar mais uma vez para mostrar isso aqui para vocês. Ou seja, esse cara aqui, ele não muda no solo. Pode sair ar, pode sair água, entra contaminante, entra fluidos, entra qualquer outra fase gasosa, mas a parte sólida daquela amostra, ela não se altera. Claro, o nível de trabalho nosso, né? Para a engenharia, para a geotecnia, ela não se altera, tá? Por nível, né, de esforço aí que a gente está trabalhando. Então, uma observação importante é que o MS e
o Vs são constantes, tá? Abre aspas para outro detalhe. Quando vocês vão estudar aterros sanitários, está mais voltado à geotecnia ambiental, essa massa de sólidos, que são as partículas do solo, ela não é composta de minerais, né, de geologia. Ela também tem massa lá de lixo, né, de materiais putrescíveis e outras coisas. Então ela não é constante no caso de aterro sanitário. Então o problema se torna ainda maior. Mas falando aqui em mecânica dos solos aplicada aqui nesse curso, nós temos que os sólidos, a parte sólida, ela é constante. Tá? Pode acontecer qualquer outra coisa, mas não vai alterar naquela minha amostra o volume de sólidos nem a massa de sólidos. Tá bom? Por isso que esse índice de vazio é muito mais utilizado. Porque veja, pessoal, se eu decrescer o volume de vazios, eu também decresço o volume total. Lembrando, ó, volume total, ele é volume de vazios mais volume de sólidos. Então, se eu reduzo o volume de vazios, eu estou reduzindo o volume total. Aqui isso não acontece. Se eu reduzo o volume de vazios, o volume de sólido permanece constante. Então, esse parâmetro aqui, entre outras palavras, ele é mais sensível do que a porosidade. Isso aqui é muito importante guardar, tá bom? Para vocês entenderem o porquê disso. O terceiro e último parâmetro desse, não menos importante, né, desse grupo, é o grau de saturação. Esse aqui é interessante para dizer se o solo está saturado ou não está, né? E vocês vão perceber isso porque a relação dele é volume de água dividido pelo volume de volume de vazios. O quanto de água tem dentro do vazios. Simples assim. Esse aqui é em porcentagem. Ele varia aí de 0 a 100%. Ou seja, se esse grau de saturação é igual a 100%, o solo está saturado. Se esse grau de saturação é 0%, é porque o solo está totalmente seco, sem nenhum tipo de água. Ok? Esse é o segundo grupo. E o terceiro e último grupo é a relação entre os dois, né? É justamente o volume vou colocar aqui, né, o grupo das massas, ó, sob o volume, tá bom? Esse é o nosso último grupo aqui. Como é que é esses grupos da massa sobre o volume? Nós vamos ter a massa específica natural, ρ, isso aqui é ρ, tá? Não é P. ρ, que ele é dado aí em massa total dividido pelo volume total, a massa específica natural do meu solo. Além disso, nós temos a massa específica dos sólidos, ρS, que é massa dos sólidos dividido pelo volume dos sólidos, tá? A massa específica das partículas, né, do sólido. Temos a massa específica da água, essa aqui todos já sabem, né, pelo volume da água. Ela é 1 grama por centímetro cúbico, tá? A massa específica aí da água, todo mundo já sabe, não é necessário calcular. Nós temos o ρD, que é a massa específica aparente seca, que é o volume, quer dizer, que é a massa de sólidos dividido pelo volume total. Inclusive esse aqui é muito usado em compactação, né? Controle de compactação, aplicações de compactação, né? Temos a massa específica saturada, SAT, que é a massa do solo saturado, tá, com água, dividido pelo volume total. E por fim, não menos importante, a massa específica submersa, que ela não é calculada, né? Na verdade ela é ρSAT menos o ρ da água. Essa massa específica submersa é muito utilizado quando a gente está analisando um solo que está abaixo do lençol freático, né? Que tem uma subpressão ali, a gente vai precisar calcular a partir disso, né? Então essa massa específica submersa está dentro dessas aplicações.
Pois bem, pessoal, esse aqui é justamente os índices físicos do nosso solo. São esses caras aí, tá? A gente poderia acrescentar aqui os limites de Arterberg, mas eu vou deixar de lado, tá bom? Que ele também é uma propriedade do solo, que é o limite de liquidez, limite de plasticidade, né? Limite de contração, isso a gente vai ver mais na frente. Por enquanto, se atente a esses índices físicos que aqui estão presentes, ok? Bom, depois de apresentado, vamos voltar agora para o slide. Isso aqui eu já falei, tá bom? Nesse caso aqui é chamado de peso, mas é erroneamente, porque massa é uma coisa, peso é outra. Tá? A gente é engenheiro, tem que distinguir isso. Tá aqui as partículas sólidas, o ar. Então, como é que tá essas fases aqui presentes no solo? Isso são os índices físicos aí que a gente está falando. E um detalhe que na prática a gente não faz essa diferenciação, né, na prática em si, mas vamos fazer essa diferenciação aqui agora, em termos de conceitos, tá bom? Na prática a gente não diferencia o que é cada um deles, mas os conceitos é importante diferenciar. Ela pode ser uma água de constituição, que é a água presente no mineral das partículas sólidas, tá? Então ela está presa ali naquela estrutura molecular das partículas sólidas, né, dos sedimentos. Temos a água adesiva ou dissolvida, que é uma água que fica como se fosse um adesivo, né, ligando uma partícula a outra. Então ela está dissolvida lá quimicamente. Temos a água livre, que é a água, né, por exemplo, lençol freático, que está ali próximo. A água higroscópica, que é aquela água natural, se a gente seca, não tem lençol freático ali, o solo está lá, tem uma umidade ali nele. Essa umidade é chamada de higroscópica, tá bom? A água que fica ali nos interstícios, né, dentro aí dos vazios. E a água capilar, quando há processo de capilaridade, né, que é justamente a subida, isso ocorre mais em solos finos, né, como argila e silt, no qual há a subida, né, a ascensão da água pelos veios, né, devido a uma pressão negativa. Tá? Uma pressão negativa, uma sucção, digamos assim, que lá em mecânica dos solos não saturados, uma disciplina específica, nós vamos entender que é uma sucção, tá? Quando o solo não está saturado. Mas isso não é motivo aqui no momento. Só relembrar aqui a nota de Fredholm, além das 3 fases citadas, acrescenta uma 4ª fase, que seria formada pela película contráctil, que se forma na fronteira entre a fase líquida e a fase gasosa, nos vazios dos solos não saturados, devido à tensão superficial. Então vai ter autores que vão contra isso, outros vão apoiar isso, né? Fica a critério aí de vocês. Tá aqui novamente, tá, o material em termos aqui de índices. Então nós temos aqui o grupo da massa, volume e massa dos solos. Isso aqui são as correlações, é muito importante. A gente poderia deduzir cada uma delas, mas eu não vou fazer isso aqui. Mas o que são correlações? São a relação entre as diversas propriedades e índices. Na prática, pessoal, como é que a gente faz? Na prática, a gente determina 3 índices físicos. Tá? E aí é o que eu quero finalizar a aula por aqui, que a gente vai entender e começar na próxima aula. Mas como é que a gente determina os índices físicos na prática? Precisamos achar somente 3. Massa específica natural, que é o ρ, teor de umidade, que é o W, e a massa específica dos sólidos. Pronto. Achou esses 3, através das correlações você vai encontrar todos os demais. Então em laboratório, por isso que ele é mais fácil, né? Por exemplo, o índice de vazio, a gente não tem uma medida direta dele. A gente acha esses 3 parâmetros e encontramos os demais. Índices físicos, índice de vazio, né? Perdão, porosidade, grau de saturação, por aí vai, a partir desses dados aí. Ok? E aí já deu 30 minutos, né, de aula, uma aula muito longa. Eu vou dividir aqui em 2 partes. Então a gente finaliza por aqui, ok? Eu não falei no início, né, da aula, mas deixe sua inscrição, se inscreva aí no canal, vocês vão ter muitas dicas aí, vai continuar o curso, tá? Deixe o feedback de vocês. Qualquer dúvida, entre lá no meu Instagram, fale diretamente comigo, tá bom? Tire qualquer dúvida, pode colocar nos comentários, a gente vai estar aí trabalhando junto, tá certo? No mais, até a próxima aula.